Então, o tema de hoje, como está escrito aí, seremos nós o que dizemos ou apenas somos o que sentimos e o que fazemos? O que nós dizemos? É comum as pessoas afirmarem coisas sobre si que não são verdades, não são completamente verdades, coisas que são exageradas, gostam de expressar superioridade, às vezes enfatizam as qualidades, escondem os defeitos, as pessoas fazem promessas, fazem coisas para fugir de embaraços, para enganar as outras, para levar vantagem, né? Por exemplo, o namorado que faz juras de amor, sabendo que efetivamente nós não conhecemos o futuro, né? E o outro lado também, da mesma forma, aceita essas juras e às vezes se engana porque também é outra pessoa, enfim. Um vendedor, por exemplo, que ilude o propenso comprador para que ele possa concretizar a venda. Então ainda acontece muito disso entre nós, né? Efetivamente, o que nós dizemos não reflete necessariamente o que somos, né? Tanto é que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Também ele disse: como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois o que há de abundância no coração, disso fala a boca. Então, nesse caso, parece que Jesus foi claro, que ele se referia ao fato de que muitas vezes nós pronunciamos o nome do Senhor de forma hipócrita, né? Somente da boca para fora. Nem todo mundo, nem toda gente que diz Senhor, Senhor, estão tirando essa expressão da sua própria intimidade. Então, daí a importância das atitudes, para que as suas ações sejam muito mais do que as palavras, muito mais do que uma representação teatral, simplesmente. E o que nós sentimos? Nós ainda somos imperfeitos, encarnamos na Terra buscando aperfeiçoamento, né? Cada um ao seu modo, cada um no seu tropeço, cada um nas suas tentativas, mas todos nós efetivamente estamos aqui buscando o aperfeiçoamento. Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que o homem sofre? Os espíritos respondem taxativamente: por causa das imperfeições daquele que está sofrendo, né? Ele não diz, os espíritos não dizem que é por causa de obsessão que está passando, que é por causa das encarnações passadas que ele está sofrendo agora, porque ele está pagando coisas do passado, né? Então, nós sofremos por causa das nossas imperfeições. Se nós não fôssemos imperfeitos, nós não precisaríamos sofrer. Quer dizer, o sofrimento não é nenhuma causa, é uma consequência na realidade, segundo essa resposta dos espíritos. Nós sofremos por causa da imperfeição, ou seja, o sofrimento é uma consequência da imperfeição. E como é que nós podemos lidar com isso quando passamos por sofrimento, né? Existe uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela é o resultado de um estímulo ambiental. É a reação a esse estímulo ambiental. O cérebro vai libertar hormonas e vão alterar o estado emocional daquela pessoa. E, em consequência, essa pessoa pode passar por reações físicas. Por exemplo, palpitação, choro, suor, mesmo dores que são inexplicáveis, né? Por exemplo, um caçador, ele é defrontado por um lobo e esse encontro desencadeia nele uma emoção de nervosismo. Mas, no entanto, como ele está habituado a passar por essas situações, o caçador consegue manter as reações sob seu controle e pensa rapidamente, da melhor forma em que ele possa fazer para não sofrer o ataque por parte do animal.
Então, nessa situação, nesse exemplo, ele passa por uma emoção, mas por causa da experiência, ele consegue controlar a reação orgânica e consegue agir conscientemente. Já o sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Geralmente vai acontecer no fundo da mente daquele que está passando, que está tendo o sentimento. E também ele pode esconder com facilidade ao mundo ao seu redor, né? Então, nós sabemos de experiência própria e de observação que nós conseguimos, quando queremos, quando treinamos, esconder os sentimentos, né? As emoções, elas são gatilhos para os sentimentos, de forma que o sentimento ele é disparado por uma emoção. Então, uma emoção desperta um sentimento. Por exemplo, amor, felicidade, ódio, inveja, compaixão, decepção, são exemplos de sentimentos. Por exemplo, alguém está caminhando numa floresta e se depara com um tigre. Imediatamente, ele vai passar por uma emoção, pânico. Essa emoção vai fazer o cérebro libertar hormonas que vai fazê-lo reagir a essa situação. E ele vai tentar se salvar. Isso vai gerar uma coisa que a psicologia chama de comportamento de luta e de fuga. Mas, por outro lado, se alguém estiver pensando nesse tigre, nós estamos aqui, pensamos no tigre, lembramos do instinto animal que o tigre tem, do risco que ele pode causar-nos, porque ele pode nos atacar sem hesitação, e o sentimento que nós vamos ter é o de medo. Mas como nós não estamos frente a frente a esse tigre, nós não vamos ter nenhuma consequência, né? Se nós tivéssemos, nós passaríamos por uma emoção. Como nós estamos aqui, sabemos que o tigre não está próximo, nós vamos só ter esse medo. As emoções, então, são reações do cérebro diante de um acontecimento, né? Mas elas são passageiras, as emoções costumam ser passageiras. E os sentimentos podem ser resultados dessa emoção ou não. Ou seja, uma emoção pode gerar sentimentos ou não, mas a emoção é passageira. Já o sentimento que foi criado a partir de uma emoção, esse sim é duradouro. O sentimento é duradouro, né? O cérebro ele é dividido na parte racional e na parte emocional. Então, toda a gente tem ambos os lados. Alguns têm por aptidões, por questões diversas, mais tendência para o racional ou mais tendência para o emocional. Existem cursos, formações que treinam a pessoa a balancear, a ter balanceado tanto o emocional quanto o racional, né? Nós sabemos que hoje em dia, principalmente no mundo empresarial, a inteligência emocional ela é muito importante, né? Porque permite-nos reagir adequadamente a determinadas situações e rapidamente. Porque a reação do indivíduo ao racional ele é consequente de uma ponderação. Então, o racional vai ponderar, vai pensar, vai analisar, vai concluir e vai definir uma ação. Já o emocional não, ele é resultado de um automatismo. Então, existem situações em que o emocional é muito importante, como no caso em que nós estamos correndo risco de vida. Então, o emocional ele age ali rapidamente, sem nós nem percebermos, para nos livrar daquela situação de risco, né? Hermance Dufour diz que nós não podemos curar o que nós não sentimos. Todos os sentimentos que nós temos são importantes. Todos os sentimentos são importantes. Mesmo aqueles que nós não ousamos declarar. Mesmo aqueles sentimentos que nos envergonham a nós, que nós escondemos de toda a gente, porque nós temos esse sentimento, né? Exemplos de sentimentos: ciúme, vaidade, orgulho, melindre, mágoa, raiva, inveja, ódio, angústia. Por acaso aqui só coloquei sentimentos que são menos nobres, né?
mas existem os sentimentos nobres também. Esses que eu citei agora, normalmente quem tem, não tem o hábito de demonstrar, de revelar com facilidade, né? Por exemplo, vocês conhecem alguém que se declaram invejosos? Conhece alguém que se declara egoísta? Tem alguém que se declara ciumento? Né? Nós falamos assim, eu tenho um ciúmezinho, mas aquele ciúme, né? Às vezes nós somos, mas escondemos isso, né? Escondemos das pessoas. O ciúme não consigo esconder daquele de quem eu tenho ciúme, né? Eu tenho ciúme não só de pessoas, posso ter ciúme de coisas também, naturalmente. Então, apesar de identificar e reconhecer esses sentimentos, porque nós, às vezes, nem conseguimos identificar que temos determinado sentimento. Nós escondemos eles tão bem de toda a gente que escondemos, inclusive, de nós próprios. Então, muitos de nós têm dificuldade para identificar, para reconhecer que tem esse sentimento. Mas isso, identificar, reconhecer, são tarefas muito importantes para que nós possamos trabalhar com eles, trabalhar com esses sentimentos, né? Enquanto o indivíduo ele não aceita a si como ser humano que ele não vai conseguir ter um olhar sincero e amoroso com esse sentimento. Ou seja, eu só vou ter uma forma de encarar esse sentimento que eu tenho, e quando nós falamos assim, nós falamos naturalmente dos sentimentos menos nobres, né? Porque uma pessoa que é altruísta, ela pode não revelar assim aos quatro ventos que é altruísta por questões de humildade, né? Porque senão ela teria um outro sentimento de vaidade por trás, né? Os bons sentimentos nós reconhecemos com facilidade, não nos envergonhamos, obviamente, mas esses sentimentos que são menos nobres, que revelam, de certa forma, as características mais escuras do nosso ser, esse nós tentamos, né, esconder. E se nós não aceitarmos, eu aceito que eu sou ciumento, eu aceito que eu sou invejoso. Enquanto eu não aceitar isso, eu não vou conseguir olhar com amorosidade para esse sentimento, não vou conseguir olhar com amorosidade para mim, porque eu vou me recriminar, porque eu tenho esse sentimento. Eu tento esconder das pessoas que eu tenho esse sentimento, né? Ao passo que admitir, assumir, aceitá-lo é muito mais vantajoso para nós, porque nós conseguimos entrar em paz conosco mesmos. E assim ele vai continuar escondendo. Se ele não aceita, ele vai esconder o que ele acha feio nele. E vai esconder o que ele julga nos outros. Na realidade, ele identifica nos outros isso. E ele vai querer culpá-los, ou seja, ele não aceitando o outro como ser humano que é, em qualquer falha dele nesse aspecto, porque vai falhar, porque nós somos humanos, né? Todos nós falhamos, então nós vamos acusá-lo. Nós vamos cobrar dele aquilo que nós não conseguimos cobrar de nós, né? É aquela questão que Jesus colocou-nos para nós, né? Que nós não vemos o cisco, nós vemos o cisco no olho do próximo, mas não enxergamos a trave no nosso próprio olho. Então, nós vamos projetar essa dificuldade que nós temos nos outros, né? Querendo que o outro seja perfeito. Nós cobramos a perfeição do próximo, porque nós não conseguimos cobrar de nós, não aceitamos ela, nem cobrar, nós não aceitamos ela em nós. E, como o outro, como eu disse, age como ser humano que é, vai falhar uma hora, e aí nós vamos cobrar dele, né? Então, na psicanálise, isso se chama de projeção. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Então, ou seja, Allan Kardec pergunta aos espíritos se nós podemos vencer
por nós próprios as nossas más tendências. Ou seja, empregando nossos próprios esforços, sem depender de outrem. Os espíritos respondem sim, e às vezes com pouco esforço. Então, aquilo que nós, para superarmos, pensamos, vemos, sentimos como sendo um grande esforço, os espíritos nos esclarecem que, na maioria das vezes, são com poucos esforços, né? Que o que falta em nós mesmos é a vontade. E eles ainda completam, como são poucos os que se esforçam. Então, observa que, segundo essa resposta dos espíritos, um dos grandes problemas que nós temos é o quê? É a dedicação, é demandar esforço para vencer uma má tendência. E na 911, ele pergunta, não existe paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Ou seja, então, dessas más tendências, dessas paixões, existe alguma que é irresistível, que nós não conseguimos de forma nenhuma superar, vencer? Eles respondem, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não sai dos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas porque não são assim. Quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é porque o seu espírito nela se compraz, por consequência da sua própria inferioridade. Então observa que quando eu digo que eu não consigo vencer determinada paixão, é porque é cômodo para mim permanecer com ela, porque me agrada de alguma forma, em função da minha inferioridade, né? As pessoas, por exemplo, se dizem fracas. Ah, eu sou fraco, eu não consigo. Ou então dizem, por exemplo, eu sou assim, vou morrer assim, né? Eu já disse isso algumas vezes. Aquele que procura, continuando essa resposta, aquele que procura reprimi-las, compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então vejam bem que por essas respostas nós podemos ver que nós podemos vencer as nossas más tendências, superar esses sentimentos com poucos esforços, normalmente. Que não existe nada que nós não consigamos superar com o nosso esforço. Existe uma outra questão que eu não coloquei aqui, que os espíritos afirmam que quando nós queremos e pedimos, os bons espíritos vêm nos socorrer, vêm concorrer para que nós possamos superá-las. Ou seja, além de nós termos capacidade de vencer sozinhos, ainda contamos com um extra, que é a espiritualidade, os bons espíritos, que, quando os chamamos sinceramente, eles vêm a nós auxiliar. E na 913 ainda, entre os vícios, quais os que podemos considerar radical? Ou seja, Allan Kardec quer perguntar qual é o top, qual é o vício top de todos, em que é o pior de todos. Os espíritos respondem, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Então, o top é egoísmo, né? E aí eu me pergunto, nós sabemos definir o que é egoísmo? Alguém sabe dizer o que é o egoísmo? Egoísmo é isso. Alguém sabe dizer? É difícil até para mim definir egoísmo, né? Mas se nós formos nas obras da codificação, nós temos alguns indícios, até muito diretos, né? Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12, Allan Kardec fala, o egoísmo é a negação da caridade. Pronto. Então, ou seja, o que é ser egoísta? É não ser absolutamente caridoso, né? Porque se eu sou um pouquinho caridoso, eu não sou um pouquinho egoísta. Então, se eu sou egoísta, eu absolutamente não sou caridoso. Percebem? Então, o egoísmo é a negação da caridade. E no item 4, que eu troquei de ordem, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem.
Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres com o próximo. Então, ou seja, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco, na sua mais pura expressão, é o que é a caridade. Ou seja, é o que basta para deixar de ser egoísta. E continuando na questão 913, os espíritos falam, dele, do egoísmo, se deriva todo o mal. É o mal básico. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não vos atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, qual? Eliminar o egoísmo. Porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então, ou seja, eu sou ciumento. Eu quero me libertar do sofrimento. Eu reconheço que eu sou ciumento. Eu identifico que eu passo por um momento de ciúmes. Mas, como dizem os espíritos, se eu não me libertar do egoísmo, eu não vou conseguir me libertar do ciúme. Paulo, na carta aos Coríntios, ele disse, na primeira carta aos Coríntios, ele disse, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. A maior das virtudes para combater o pior dos vícios. Ao lado do egoísmo, ainda temos o orgulho, né? Mas lembrando que o orgulho ainda é filho do egoísmo. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o maior obstáculo para o progresso. E eles respondem, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, ou seja, o que se opõe ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Pois o intelectual sempre avança, né? Nós podemos observar a nossa vida, o avanço tecnológico que nós temos, né? E o pouco progresso moral que ainda enfrentamos, né? As misérias da vida que nós encontramos no planeta, né? Muitas vezes não encontramos dentro da nossa casa, não encontramos na nossa cidade, mas nós olhamos para o planeta e vemos, garantidamente, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, capítulo 15, item 13, Kardec diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas duas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Então eu me liberto do orgulho, exercitando a humildade, e me liberto do egoísmo, praticando a caridade, buscando a caridade. Nós, naturalmente, que não podemos ter a pretensão de sair daqui livre do orgulho. É ilusão querer se libertar completamente do egoísmo, né? Por mais esforço que nós demandemos, nós não vamos conseguir. O tempo de vida é muito curto pela quantidade de imperfeição que nós temos. Mas o que nós temos que fazer é trabalhar, né? Por quê? Porque o objetivo da encarnação não é chegar do outro lado perfeito. É conseguir ter caminhado alguns passos. Esse é que é o objetivo da encarnação. Nós temos que terminar a nossa encarnação melhor do que começamos. Não tenhamos a pretensão de sair daqui espíritos perfeitos, espíritos puros, né? Eu estava
Eu tava assistindo uma das palestras de Haroldo Dutra Dias, ele falando sobre o tamanho do universo, né? Nós sabemos que o planeta Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. O planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Quando a Terra começou a ser formada, Jesus já era espírito puro, já era espírito crístico e já era o governador do planeta. Jesus, imaginemos o quanto que ele caminhou até chegar a ser espírito puro, né? A distância que ele percorreu em termos de tempo, de encarnações, como nós, ele foi como nós, né? Então, o universo, ou melhor, a nossa galáxia, ela tem um tamanho tão grande que, como nas palavras do Haroldo, o universo a nossa galáxia tem um tamanho tão grande que nós saímos de uma ponta espíritos imperfeitos e chegamos na outra ponta, andando à velocidade da luz, espírito puro, de tão grande que a nossa galáxia é. Né? Então, nós não tenhamos a pretensão de terminar uma encarnação como espíritos puros. Né? O que nós temos que fazer é trabalhar as nossas imperfeições, não brincar de reforma moral. Eu falo primeiro para mim, atenção. Então, urge, é importante, temos pressa de trabalhar para eliminar essas características que nós temos em nós, né? Que é para nós não perdermos a encarnação, para que possamos aproveitar, no mínimo, alguma coisa, né? Recordando daqueles sentimentos que eu coloquei antes. Ciúme, vaidade, orgulho, melindre, mágoa, raiva, inveja, ódio, angústia. Né? Ainda lembrando, novamente, o orgulho é o egoísmo, melhor dizendo, é a raiz de todos os males. Então, saber, reconhecer que eu tenho aquele sentimento é o pequeno passo, é o pequeno primeiro passo. Simplesmente identificar que eu tenho aquele defeito, aquele sentimento, não diz grande coisa. É um grande passo, mas é muito pouco, frente a tudo. Né? Por exemplo, no caso dos ciúmes, eu sei que eu preciso trabalhar o meu ciúme, porque eu sou muito ciumento. Eu tenho muito ciúme, eu sou muito ciumento, eu preciso trabalhar. Né? Agora, existe uma grande diferença entre saber que eu sou ciumento e sentir o ciúme, ou seja, identificar, reconhecer que eu estou passando por um momento de ciúmes, um ataque de ciúmes. Né? Eu sei que eu sou ciumento, mas eu tenho uma demonstração de ciúme agora, mas eu não percebo. Né? Então, ou seja, isso tem que ser trabalhado durante todo o processo reencarnatório, para que eu possa identificar e reconhecer o momento em que aquilo acontece. Né? O importante, então, nós não podemos curar o que nós não sentimos. E isso quem disse foi Hermance Dufour. Nós não podemos curar o que nós não sentimos. Né? Por exemplo, o melindre. Eu só posso trabalhar o melindre quando eu me sinto melindrado. Então, quando acontece uma situação em que eu fico melindrado, eu tenho que reconhecer naquele momento que eu estou passando por um momento de melindre para poder trabalhar em mim. Percebem? Tá? Ou seja, eu tenho que identificar, eu tenho que reconhecer o momento, tenho que saber que aquilo é uma atitude de melindre, reconhecer que eu tenho melindre para poder trabalhar aquilo. Né? Então, eu só posso curar aquilo que eu sinto. Por isso que os sentimentos são tão importantes. Por isso que é tão importante nós entrarmos num ambiente de paz com os nossos sentimentos. Não querer negá-los para nós mesmos, pelo menos. O mais importante é para nós. Não adianta eu falar para toda a gente que eu sou melindroso, que eu sou ciumento, porque eles não vão resolver meu problema. Quem vai resolver meu problema sou eu. A menos que eu fale com algum terapeuta. E aí ele profissionalmente vai me ajudar. Né? Mas fora isso, né,
Se eu chegar ali para o Fernando, ô Fernando, eu tenho um ciúme danado do meu computador, né? Ele falar, o problema é teu. Né? Não seja, ele vai dizer, não seja, só lamento, vou orar por ti. Não adianta nada. Eu tenho que trabalhar esse ciúme. Percebem? Então, o passo seguinte, depois de identificar, é reconhecer. Ou seja, é o momento-chave de trabalhar. Eu reconheço que eu estou passando por um momento de melindre. É a hora certa em que eu vou fazer qualquer coisa para melhorar. Né? Racionalizar, e aí cada um pode escolher a sua, de acordo com a sua forma de trabalhar. Tem que ser nessa hora, não dá para ser depois. Né? Passou o momento, agora não adianta mais, não tem como voltar. Né? Só se eu pedir para repetir o momento, passar de novo por aquilo para poder trabalhar. Né? Agora, uma coisa que é interessante e que acontece comigo é que muitas vezes eu vejo que eu perdi uma oportunidade de trabalhar determinado sentimento, mas eu reconheço que há tempos atrás eu nem percebia que esse sentimento passou por mim. Tá? Então observem que a cadência, a evolução do processo de cura pode ser também lento. Ou seja, hoje eu perco várias oportunidades de trabalhar em mim os sentimentos ruins que eu tenho. Mas há tempos atrás, nessa encarnação ainda, há pouco tempo atrás, eu nem reconhecia. Né? Eu tinha as crises e nada. Agora eu acabo de fazer, eu falo, ih, caramba, perdi a oportunidade. Mas vejam que avanço que é. Porque antes eu nem reconhecia. Hermance diz que o sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo de crescimento pessoal. Quando digo a mim mesmo, eu não posso sentir isto, simplesmente eu estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da minha vida mental. Ou seja, ao negar um sentimento, eu perco uma oportunidade de entender qual a mensagem que a minha mente está enviando naquele momento. O exercício do auto-amor está em aprender a ouvir a voz do coração. As pessoas dizem que a razão é a voz do cérebro e a emoção, o sentimento, é a voz do coração. Então ela diz, é importante aprender a ouvir a voz do coração, pois nele residem os ditames para nossa paz e harmonia. Qual é a mensagem, por exemplo, que o ciúme está me dando? Eu estou tendo uma crise de ciúme. O que essa mensagem, o que o ciúme está me dizendo, esse sentimento? Para começar, o ciúme, uma das características do ciúme, ou seja, uma das coisas que o ciúme significa é a insegurança. Nós temos ciúme porque somos inseguros. Né? Então, o que o ciúme está querendo me dizer? Para começar, que eu sou inseguro. Né? E aí, esse sentimento de ciúme diz para mim, com todo amor e com todo carinho, assim, valoriza-te, tenha mais confiança em ti. Os nossos sentimentos nos dão boas mensagens. Nós temos que aprender a ouvi-las. Qual é o recado da inveja, por exemplo? Uma das características uma das coisas para combater a inveja é o altruísmo, ou seja, a inveja denota a falta de altruísmo. Então, ele pode me dizer, a inveja pode estar me dizendo, para eu ser feliz com a vitória dos outros. Né? Por que eu sinto inveja de determinada situação, de determinada pessoa? É porque eu não me contento, não me alegro com a vitória do outro. Então, a inveja está dizendo para mim, alegra-te com a vitória dele. As mensagens todas que os sentimentos nos transmitem, elas estão no fundo
no fundo de tudo, a libertação do egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é a raiz de todos os males, né? Então, nós precisamos procurar escutar os nossos sentimentos, aprender a escutar os sentimentos, né? Existem métodos práticos, né? As culturas orientais, por exemplo, usam a meditação para poder ouvir a voz interior. Existem várias técnicas. Nós podemos escolher uma delas e praticá-las. E somos o que fazemos. Somos o que fazemos? Nós somos o que fazemos efetivamente, porque as nossas ações nos definem. Por mais que nós tentamos demonstrar boas intenções, o que fala mais alto vai ser aquilo que nós fizermos. Eu posso demonstrar ótimas intenções, mas o que eu faço é o que vai valer. Nossas ações sempre vão pesar mais do que as nossas palavras. Mas o fato de crer o contrário, que as palavras valem mais que as ações, diz muito sobre a maneira como nós nos relacionamos com os outros, como nós nos revelamos e como nós procuramos manipular a realidade. Lao Tse disse que a alma não tem segredos que o comportamento não revele. Então nós podemos dissimular de todas as formas, mas o nosso comportamento, ou seja, a forma como nós agimos, o que nós fazemos, vai sempre revelar quem nós somos, né? E lembrando um ditado popular, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Então, mais do que as intenções, o que vale ou são as palavras, né? Além disso, as boas intenções também podem camuflar grandes medos. O pior perigo de afirmar verdades tão categóricas como nós mesmos, né? Tem gente que fala assim, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Então, essas verdades categóricas sobre nós mesmos consiste, apesar de que elas desaparecem por determinado momento, nós podemos acabar acreditando nelas, que é o pior. Então nós falamos, às vezes, tanta asneira a respeito de nós, que nós acreditamos piamente que nós somos assim. E aí, depois, para reverter, é um trabalho maior. Por outro lado, ao invés de confirmá-las como ações, nós ficamos lá quietos, como se isso fosse uma zona de conforto. Também é uma outra situação, né? Então, basicamente, isso pode ocorrer, porque, normalmente, algumas vezes, as boas intenções sempre estão carregadas de medo. Então, nós afirmamos coisas, demonstrando boas intenções, porque nós temos algum medo para esconder. Então, quando nós formos falar alguma coisa, nós pensamos no que isso que nós estamos afirmando, o que está procurando esconder. Nós não podemos esquecer que quem afirma a superioridade é a boca, da boca para fora, né? Claro. E essa afirmação, ela está tentando camuflar alguma insegurança que nós temos, algum medo, que às vezes eu nem mesmo quero ver. Eu tenho determinados medos que eu camuflo de tal forma que eu escondo até de mim, né? Isso é natural, acontece com muita gente. Então, encarar os medos de frente é aterrador para quase toda a gente. Nós temos que ter a coragem, né? E aí nós voltamos à questão do sentimento. Escutar os sentimentos em paz, amorosamente. Porque isso, pelo exercício do auto-amor, nós percebemos que somos nós efetivamente e verdadeiramente. Eu sou assim, eu só vou conseguir me melhorar se eu conseguir reconhecer isso, porque reconhecendo é que eu vou trabalhar, né? Então eu não vou conseguir identificar se eu camuflo, eu não vou conseguir identificar e não vou conseguir reagir naquele momento, né? E aí voltando ao que os espíritos falaram, porque ou isso me compraz, ou então porque eu tenho pouco auto-amor. O padre Antônio Vieira, que está na moda aí por causa desses vandalismos,
disse que nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. No dia em que não fazemos, apenas duramos. Mas não é simplesmente fazer. Como Gandhi disse, a felicidade acontece quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. E que Jesus nos abençoe.